Internacional precisava vencer o Goiás. A maneira como o time chegaria à vitória estava em segundo plano. O importante mesmo era a conquista dos 3 pontos. Beira-Rio, um estádio de muitos abraços, um aqui, outro ali e tantos outros. O jogo começou e o carinho foi deixado de lado. Só a vitória importava. O Inter não tinha Nilmar, mas Rafael Moura queria mostrar por que merecia a chance. Foram 2 lances de muito perigo. O Goiás também atacou, sem assustar tanto. Algo bem diferente desse lance com o Hernando. O zagueiro tentou 2 vezes. Aí começaram os problemas colorados. Alan Patrick teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por lesão. Valdívia entrou. O que não entrava era a bola. O cabeceio do Jorge Henrique não foi forte. Mas o do Rafael Moura, esse sim foi por pouco. Nosso primeiro tempo foi fantástico. O parâmetro tem que ser ali, mesmo não tendo feito gol. Nós não demos a mínima chance ao adversário. O segundo tempo começou com mais uma substituição por problemas físicos. Dessa vez na zaga. Saiu Alan Costa, entrou Paulão. Enquanto isso, D'Alessandro tentava resolver as coisas lá na frente. Em um dos chutes, a torcida até gritou gol. O camisa 10 também tentou na bola parada. Renan tirou. Depois, outra má notícia para Abel Braga. Bertotto teve que sair. Wellington Paulista foi o substituto. 3 trocas por lesão, justo quando os colorados só pensavam na vitória. Empatar com o Goiás era uma tragédia para as pretensões do Inter na briga pelo G4. E se o jogo estava difícil, algo diferente precisava acontecer. D'Alessandro levantou na área e depois do desvio... Falou de bicicleta, que golaço! Deus de um jogador que sofreu, se dedicou, mas que foi irresponsável por alguns. Tivesse o poder e a capacidade de uma recuperação fantástica. Isso não é para qualquer um, isso é para um cara abençoado. Paulão de bicicleta, que golaço! 1 para o Internacional, 0 para o Goiás. Não precisa dizer mais nada, né? Apenas que o golaço do Paulão manteve o Inter por mais uma rodada no G4. Tá bom o caminho, cara. Dá nada definido. Dependemos de ninguém. Dependemos, sim, dessa dedicação, dessa luta, dessa entrega que tem superado e muito desfalques, problemas. Se a gente continuar vencendo, a gente, no final, a gente pode ter uma grande classificação para a Libertadores. Então, nós sabemos que não podemos errar dentro de casa e se nós continuarmos do jeito que a gente jogou hoje, a gente pode ter bastante frutos no final. Deu certo, tudo certo. Vencemos o jogo, era isso que nós queríamos. Aqui, ó. A gente chama de essa chamada da matéria, quando a gente chama assim, o Internacional, então, é a cabeça. Na cabeça, o nosso editor, o Paulo Pires, não de forma tendenciosa, não é a opinião dele. Não. Ele escreveu que a atuação do time ficou em segundo plano. Tá bem, em segundo plano eu concordo. O que não significa que ela tenha que ser jogada no lixo, a atuação completamente desprezada e não debatida. E aí eu começo o nosso debate, primeiro dizendo que foi um jogo, o jogo em si. Pra gente que vê futebol a toda hora, que vê Série A2 do Campeonato Paulista, segunda divisão do futebol argentino, que jogo ruim do Internacional, que na minha opinião estava com a ressaca do Clássico. Eu acho que o Internacional teve a ressaca do Granal, aí fez uma mobilização impressionante, como o sujeito, Ribeiro Neto, para me entender, que toma um porre na quarta-feira e na quinta-feira ele tem uma reunião às 8 horas da manhã muito importante. Aí ele faz um esforço, toma 2 banhos, toma engove, vem faz a reunião. Às vezes não dá certo. Tá? Faz a reunião. Ele fez a reunião, mas depois de tarde, na sexta-feira, ele está liquidado. Para mim foi o Inter. Fez uma mobilização impressionante, time desfalcado, uma guerra contra o São Paulo, mas ontem entrou apático, desorganizado, sem valentia, assim, e aí transformou o jogo contra um adversário que não disputa mais nada no campeonato, tá morto aí, né? Um jogo, como diz o Baldasso, modorrento, devagar, lento, sem ímpeto. Que jogo ruim, gente. Eu acho que o Inter ficou assustado.
O quê? Com a pressão. Do ambiente. Tem que vencer. E isso aí, teve uma imagem do D'Alessandro, né, que para mim, ela sublinha tudo. O alívio depois do gol. Sabe, o Inter estava jogando, parece que com 2 sacos Mas de quem botou essa cimento. pressão? O No contexto. momento em que a direção O contexto, poupa cara. ou preserva o D'Alessandro para focar nos 3 jogos em casa e conta com essas 3 Claro. vitórias em casa, Faz coloca uma parte. pressão nos jogadores. Gente, parte. de novo, tá bem, são questões importantes, mas subjetivas. Mas que fazem parte. Fazem parte, mas não é o mais importante. O mais importante é que o Inter segue sendo um time desorganizado. Mas não vai mudar isso. Já Também, acabou o campeonato. eu até acho, Ribeiro, que isso é verdade. Neste momento, não adianta aqui a gente ficar fazendo tese sobre desempenho, porque o Abel não vai virar um treinador que resolva os problemas do Inter, que ele não resolveu o ano inteiro. Eu até acho que sim. Agora, que é triste imaginar que o Inter, com o potencial técnico que tem através de grandes jogadores, tenha chegado a esse momento da temporada com uma bagunça em campo, é triste. Mas não é só o treinador, né? Acho que não é só o técnico. O time tá cansado também, né? Mas por que tá A gente cansado? observa... Tá, pode ser porque corre errado ou porque a média de idade... Tá cansado porque leva as duas ele. coisas. As duas coisas. Não é só Aqui, questão ó. do treinador. Isso eu aprendi com Paulo Paixão. Time que corre errado, que é desorganizado, cansa mais rápido. Não, mas tudo bem. Isso aí é lei do futebol, Baldasso. Só que ela não é única no momento O do Wellington Inter. Paulista conseguiu errar o abraço. Ele errou o abraço na comemoração e vai acertar o gol como, tchê? Como é que eu vou esperar isso? Costuma-se Tomou a finta no Você errou o abraço. Costuma-se dizer, caiu pro centroavante é um abraço, né? Não é nesse caso aí. Mas vem cá. Mas assim, ó, por mais que o Inter não tenha feito um bom jogo, pressionado que ele estava com tudo que aconteceu, ele tinha que ganhar o jogo e ganhou. Acho que o primeiro tempo o Inter poderia até ter vencido, teve 2 boas chances com o Rafael Moura. Acho que não foi um jogo brilhante, longe disso, evidentemente, mas eu vi um Inter um pouco mais dedicado, Meneghetti. Eu achei que, principalmente no segundo tempo, o grande problema do Inter é que, como ele não teve infiltração, ele acabou recuando demais a bola. O jogo se concentrou nas duas intermediárias com a posse de bola do Inter. Então era muito recuo. Os seus recuo. meias não entram na área, é muito mais difícil. Porque não se preparou para isso durante a temporada. Poderia ter pensado melhor o ano, porque todos nós sabíamos que havia necessidade de uma solução de velocidade do meio para frente. Não apostou em jovens para isso e a contratação que fez, que foi o Luque, é de um jogador que só pode jogar a temporada que vem. E a culpa não é só do treinador. Tá bem. O Inter como um todo não pensou, mas o treinador, quando teve soluções à mão, preferiu o Jorge Henrique. Também vamos deixar isso Qual é a claro. impressão que eu tenho, Bodassi? É que o Internacional está fazendo um ano para evitar a tragédia que quase aconteceu no ano passado, que o Inter, na última rodada, eu sei que é pequeno isso, e essa é a minha tese, que o time do Inter e a sua comissão técnica sejam reflexo da diretoria, ou seja, fizer um ano bom, se der para ir para a Libertadores, pô, melhor ainda. Falta de ambição. Premiação. Mas se der para fazer um ano sem sobressalto, sem susto,